Eu estava aqui lembrando, né, que esses dias eu comentei sobre Celso Lopes dos Santos, que foi um missionário das Assembleias de Deus, que viveu na década de 70. Tem um problema com essa questão de século e década. Esses dias eu fui pregar, domingo eu fui pregar, fui falar sobre século, falei que a gente estava no século 22. Olha pra você ver que vergonha. Ai, que burro, dá zero pra ele. Mas enfim, eu tenho um problema com esse negócio de século, década, eu tenho um problema, mas... como que a vida de um homem pode influenciar o outro, né? Igual, por exemplo, David Brainerd, um missionário que pregou para os nativos norte-americanos da América do Norte. Ele viveu no século XVII, ele viveu no século XVII, ele morreu com 29 anos, ele morreu novo, mas a vida dele influenciou muitos outros homens depois. Jonathan Edwards, que era sogro dele, porque David Brainerd, se não me falha a memória, ele estava noivo da filha de Jonathan Edwards, Jerusa Edwards, eu acho, e Jonathan Edwards falava com ele para escrever o que estava acontecendo para a posteridade, né? Só que ele não gostava muito, o Brainerd, até que por muita insistência de Edwards, ele escreveu e deixou um diário, e esse diário da vida de David Brainerd foi algo que acendeu a chama no coração, uma chama de missões no coração de muitos homens. Por exemplo, William Carey, que é conhecido como o pai das missões modernas, Henrique Martin, John Wesley também foi influenciado pelo diário de David Brainerd. E como que a vida de uma pessoa pode influenciar a outras pessoas, né? Esse Celso Lopes, por exemplo, ele as pessoas deveriam escrever a respeito da sua biografia e atrás, porque eu tenho certeza que se fosse escrita, ele seria muito bem vendida, porque, meu irmão, foi algo extraordinário a vida desse Celso Lopes, viu? Influenciaria muita gente mesmo, a buscar mais ao Senhor, né? E a se entregar mais a Deus. Infelizmente, nós só vamos conhecer algumas histórias deste Celso Lopes, através de relatos de pessoas que estiveram nos cultos em que ele estava pregando, né? E um desses relatos, é que certa vez ele estava pregando e ele começou a ser usado por reavivamentos. Deus começou a usar ele para trazer um reavivamento espiritual. E aí as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo quando ele orava. E aí, em certo dia que ele estava pregando, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E aí ele pediu para todo mundo ficar em silêncio. E que, com muita dificuldade, as pessoas foram se silenciando, foram ficando em silêncio, até que todos pararam de falar. E aí uma pessoa continuou a falar em línguas no meio daquela multidão. Ele apontou o dedo e disse: "Tá vendo, irmãos? Aquelas línguas ali não são de Deus." Olha só, discernimento espiritual para discernir no meio daquela multidão que aquela língua não era de Deus, e autoridade espiritual, porque onde ele estava, há o relato, né, de que ele só apontou o dedo e disse: "Em nome de Jesus Cristo, o demônio que está na vida dessa pessoa sai." E da onde que ele estava, o demônio que estava na vida da pessoa, a pessoa deu um grito, xingou, né? E aí saiu de onde ele estava, ele nem saiu do lugar, só apontou o dedo, disse: "Sai em nome de Jesus", e a pessoa foi liberta no mesmo momento. Então há vários relatos disso. E eu acredito, porque eu já vi, e muitos que estão vendo aqui, que são amigos meus lá do interior, já viram isso acontecendo com o saudoso pastor Braz. Foi muito usado por Deus também em libertação. Havia os cultos lá de libertação. Nós conhecemos a palavra, né, que a palavra diz: "Conhecereis a verdade vos libertará." João 8:32. Mas naqueles cultos lá, muitos aqui viram. Era chamado de culto de libertação, na terça-feira, e começava a orar, o demônio caía, irmão. Tinha pessoas que nem queriam ir até o pastor Braz, né? E aí ele já entendia com discernimento espiritual, ia lá e orava, e demônios manifestavam e eram libertas em nome de Jesus Cristo. Eu já vi muito isso acontecendo, muitos aqui também já viram acontecendo. Tinha um homem entre nós, chamava Celso Lopes dos Santos. Irmão, você tem que estudar. Aliás, Josué, meu Deus, não tem um livro que conta a história do Celso. E esses meninos novos não sabem nada de quem foi o Celso.
os céus, ele andava. Gente, eu não estou mentindo, eu não preciso disto. Ele ia entrar no ginásio de esporte que ele. Os aleijados ficavam em volta dele, no lugar. Ele não parava para orar. Ele andava. Eu vi isso com os meus olhos em Bauru. Ele andava. E quem estava junto com ele ouvia gritos. Eram pessoas que estavam levantando totalmente curadas e gritando de alegria. Meu Deus, o que é isso? Eu estou te falando, você pode não acreditar. Pode não acreditar. Tente achar alguma coisa de céu.